O menino Jesus de Praga, o pequeno rei. Plínio Maria Solimel. Ao leitor. Em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é adorável, e o são, com muita propriedade, as várias fases de sua vida. Por isso é que surgiram na Igreja santos que se dedicaram a contemplar de maneira especial, se bem que não exclusiva, cada um dos mistérios da vida do Redentor. Compreensivelmente, o mistério mais contemplado tem sido o da sua paixão e morte. Mas sua santa infância foi também objeto de muito enlevo para diversos santos nos séculos de civilização cristã. São Paulo afirmou categoricamente que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Isto porque, se ele não tivesse ressuscitado, não seria Deus. E para morrer e voltar à vida, era preciso ser Deus. Mas nisso está subentendido que se ele não se tivesse feito homem, não poderia morrer nem ressuscitar. Daí as duas maiores festas da Igreja serem exatamente a Páscoa da Ressurreição e o Santo Natal. Que adorável mistério, o de um Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que se torna uma frágil criança. Por isso, que suavidade, que bênção há na noite de Natal. Quantas e quão encantadoras melodias o gênio cristão concebeu à luz deste mistério. A devoção ao divino menino Jesus e a sua gloriosa infância foi tomando corpo na Igreja ao longo dos tempos. Propulsora desta devoção foi no século XVI a grande Santa Teresa de Ávila e com ela a família carmelitana. E foi numa igreja da Ordem de Nossa Senhora do Carmo que se desenvolveu a mais famosa das devoções ao Deus Menino e a do Menino Jesus de Praga, que a partir daí irradiou-se pelo mundo inteiro. Embora muitos já tenham ouvido falar dessa devoção, poucos conhecem a sua história. Nosso objetivo é, pois, trazer ao conhecimento de nossos leitores, de forma viva e atraente, tudo o que se refere a esta devoção. Achamos também, de proveito, apresentar a história de algumas outras célebres imagens milagrosas do Divino Infante. Que o Divino Menino Jesus de Praga nos auxilie nesta tarefa e conceda suas graças aos que nos lerem. Parte 1. A devoção ao Menino Jesus. Capítulo 1. Profecias referentes à vinda do Salvador. Ansiavam os justos do Antigo Testamento pelo prometido das nações, que viria endireitar os caminhos tortuosos, aplainar os montes, encher os vales e abrir o céu para a humanidade pecadora. As Sagradas Escrituras estão repletas de alusões proféticas ao Messias prometido, mas foi Isaías o profeta messiânico por excelência. 7 séculos antes da vinda do Salvador, dizia ele aos israelitas: Consolai-vos, consolai-vos, povo meu, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe que os seus males terminaram, que está perdoada a sua iniquidade e que ela recebeu da mão do Senhor o duplo por todos os seus pecados. Isaías 40, 1, 2. O que quer dizer o profeta prometendo aos judeus o duplo? Ele se referia ao Messias, ao mesmo tempo Deus e homem. Falando mais diretamente desse futuro, profetizava Isaías: Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías 7,14. Sairá uma vara do trono de Jessé, e uma flor brotará da sua raiz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade, e será cheio do Espírito e do temor do Senhor. Isaías 11, 1, 3. Jubilosa e poeticamente canta ele, antevendo esses felizes tempos. Porquanto o menino nasceu para nós, um filho nos foi dado e foi posto o principado sobre o seu ombro. E será chamado Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai do século futuro, Príncipe da paz. O seu império se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Sentar-se-á sobre o trono de Davi
e sobre o seu reino, para o firmar e fortalecer pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Fará isto o zelo do Senhor dos Exércitos. Isaías 9, 6, 7. O cumprimento dessa profecia foi anunciado pelo arcanjo São Gabriel à Santíssima Virgem, ao dizer-lhe que ela daria à luz um filho, a quem poria o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 31, 33. Capítulo 2. Desenvolvimento do culto ao Deus Menino. A devoção ao Menino Jesus é a veneração do próprio Filho de Deus, que na forma de uma frágil criança escolheu um estábulo por palácio, uma manjedoura por berço e humildes pastores por adoradores. Jesus quer ser conhecido e venerado em todos os estágios da vida humana: infância, adolescência, juventude, idade adulta, de maneira a assemelhar-se a nós em tudo, exceto no pecado. Nosso Senhor conheceu a fragilidade da infância. Foi carregado ao colo e nutrido pela Virgem Maria. Porém, não teve nenhuma das deficiências dessa idade, como imaturidade, timidez e responsabilidade, pois era perfeito em cada uma das diferentes idades. Desde o começo da Igreja, muitos foram os santos que falaram sobre o Deus Menino e seu nascimento em sermões e escritos, especialmente o Papa São Leão Magno, Santo Agostinho, São Gregório de Nissa e São Máximo de Turim. Mas foi na Idade Média que a devoção ao Divino Infante começou a tomar corpo, e vários santos tiveram especial devoção pela divina infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Assis, enternecido ao meditar no grande Deus, que se tornou frágil menino numa manjedoura, montou o primeiro presépio para representar este divino mistério na cidade italiana de Grécio, no ano de 1224. Na Alemanha, pinturas do Menino Jesus, sozinho, já aparecem no século XIV. No século seguinte, surgiram esculturas, principalmente em conventos de monjas. Ele era representado geralmente de pé, algumas vezes sentado, segurando objetos diversos nas mãos, como um pássaro, uma maçã, uma esfera, um livro, uma cruz e etc. A mais antiga imagem do Menino Jesus, conhecida deste período, é uma escultura de 28 centímetros de altura, de 1340. O Deus Menino está em atitude de abençoar, tendo um pássaro em uma das mãos. Encontrava-se no convento de Modingen. Digna de nota também é a imagem policromada de Jesus Menino, de cerca de 1462, que se encontra no Museu Nacional de Bávaro, em Munique, em que o Divino Infante segura um cacho de uvas. Entretanto, foi na Espanha, durante o século XVI, chamado Século de Ouro, que o Divino Menino Jesus começou a ser venerado em imagem em que aparece de pé, com um ou outro dos símbolos de sua divindade e missão redentora. A grande Santa Teresa introduziu essa devoção em seus conventos, e deles ela se espalhou por toda a Espanha e depois pelo mundo. Seu discípulo e cofundador do ramo carmelita, reformado masculino, São João da Cruz, entusiasmava-se tanto com esse mistério de um Deus feito homem, que durante o período de Natal levava a imagem do Menino Jesus em procissão e bailava com ela ao colo. Compôs também tocantes poesias sobre a Natividade. Assim surgiram nos conventos carmelitas várias invocações ao Menino Jesus, como El Peregrinito, El Fundador, El Tornerito, El Salvador. Em Quito, pertencente então ao vice-reinado do Peru, na primeira metade do século XVII, Santa Mariana de Jesus, Paredes e Torres, tinha no altar de sua capela, ao lado de Nossa Senhora, uma imagem do Menino Jesus, diante da qual fazia suas devoções. A Venerável Margarida do Santíssimo Sacramento.
Caberia, porém, a uma religiosa carmelita ser a propagadora da devoção ao menino Jesus e sua confidente. Trata-se da venerável Margarida do Santíssimo Sacramento, 1619 a 1648, do convento de Béarn, na França. Esta freira, falecida aos 29 anos de idade, entrou para o convento aos 11 anos como pensionista. Tinha grande familiaridade com os anjos e santos e o privilégio de participar de todos os grandes mistérios da vida do Salvador. Entretanto, recebeu a missão especial de venerar e propagar a devoção à divina infância de Cristo. Eu te escolhi para honrar e tornar visível em ti minha infância e minha inocência quando eu jazia no presépio, disse-lhe o menino Deus, quando ela rezava diante de uma imagem sua que havia no convento, conhecida como o Rei da Glória. Recebia muitas graças extraordinárias, nas quais o menino Jesus dava-lhe compreender de um modo mais profundo esse mistério. Na festa de Natal, que se seguiu à sua profissão religiosa, o divino menino Jesus colocou-se em seus braços, pequeno como era, no momento em que veio ao mundo. A venerável Margarida suplicou-lhe instantemente que desse um delfim à França, isto é, um príncipe herdeiro, e que ele fosse segundo o seu coração. O menino assegurou-lhe que ela não morreria sem que isso tivesse sucedido. E esse príncipe foi o futuro rei Luís XIV, filho de Luís XIII e Ana d'Áustria, cujo casamento havia sido estéril durante mais de 20 anos, o qual nasceu em 1638. A devoção de Margarida à Santa Infância foi tão contagiante que muitos grandes senhores e damas da corte e várias comunidades religiosas enviavam à capela de seu convento presentes magníficos para ornar o menino Jesus, testemunhando assim seu respeito por esse grande mistério. A venerável Margarida do Santíssimo Sacramento fundou a família do menino Jesus, convidando todos a celebrarem com fervor os dias 25 de cada mês, em lembrança da Santa Natividade, e a rezarem a coroinha ou o rosário do menino Jesus, em honra dos 12 primeiros anos de sua vida terrena. Capítulo 3. Os Santos e o Menino Jesus. Muitos santos se destacaram por uma especial devoção ao mistério da Santa Infância do Divino Salvador, e vários deles tiveram o privilégio de uma grande familiaridade com o Deus Menino. Lembramos aqui alguns deles. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, 1195 a 1231, ou de Lisboa, seguindo o exemplo de seu mestre fundador, o Poverello de Assis, encantava-se com Deus Menino e mereceu recebê-lo várias vezes em seus braços. Uma vez, entre outras, conta um biógrafo, estando o santo uma noite sozinho em seu aposento, o hospedeiro que o havia recebido em sua casa esteve espiando-o e viu uma grande claridade. Olhando com mais atenção, viu um menino formosíssimo, extremamente gracioso, em cima do livro em que o santo trazia na mão, e depois nos seus braços. E o santo o abraçava e se rejubilava com ele, sem poder apartar os olhos de seu divino rosto. E assim é ele representado. Beato Hermann de Steinfeld. O Beato Hermann de Steinfeld, 1230, pertencia à ordem dos premonstratenses. De uma inocência e candura singulares, quando os outros meninos de sua idade entretinham-se com seus folguedos comuns, corria ele para uma igreja onde havia uma piedosa imagem da Virgem com seu filho ao colo. Com singeleza, contava tanto à mãe quanto ao filho suas penas e alegrias. Dizia-lhes, por exemplo: meu querido pequeno Jesus, esta manhã eu só tive para comer um pedaço muito pequeno de pão. Mas eu não reclamei, porque vós sois o Filho de Deus e, no entanto, passastes fome também. E coisas semelhantes. Invariavelmente, antes de se retirar, dizia:
Eu gostaria muito de permanecer convosco e com vossa mãe, mas é necessário que eu vá à escola. Dai-me vossa bênção, e esperando que eu volte, pensai em mim. Um dia, ao voltar da escola, trouxe uma maçã que havia ganho e a deu à Virgem para seu filho. E, coisa surpreendente, o braço da imagem de pedra ou de madeira tornou-se maleável e ela recebeu o presente do menino. Outra vez, entrando na igreja, Hermann viu no coro Nossa Senhora com São João Batista e o menino Jesus. Imediatamente desejou participar de tão excelsa companhia. Nesse momento, a Virgem o chamou e, pegando-o pela mão, o elevou até o coro, onde ele passou algumas horas entretendo-se com o menino Jesus. Um dia, quando já era adulto e sacerdote, Nossa Senhora apareceu-lhe com o menino Jesus. Ela o colocou nos seus braços, deixando o santo religioso extasiado de amor e veneração. São Pedro Pascoal. São Pedro Pascoal, 1227 a 1300, mercedário, foi bispo de Jaén, Espanha, e mártir. Encontrando-se este santo em Granada, então na posse dos muçulmanos, para resgatar prisioneiros, levado por seu zelo pela verdadeira religião, começou a pregar também aos islamitas. Logo foi aprisionado, mas, devido à sua posição, deixado em liberdade condicional, contanto que não pregasse a não católicos. Tendo conhecimento de seu cativeiro, seus diocesanos coletaram a importância para seu resgate e lhe a enviaram secretamente. Mas o santo não quis resgatar-se a si próprio, sabendo que com a mesma importância poderia resgatar maior número de prisioneiros pobres. Entretanto, como escolher entre eles? Estando assim perplexo, foi um dia ensinar a doutrina aos meninos cristãos. Começou por perguntar-lhes sobre os mistérios da fé, quando notou que entre eles havia um pequenino formosíssimo, que antes não vinha ao catecismo. De repente, esse menino levantou-se e interpelou: Porventura ignoras que nesta terra, nós, os meninos, estamos mais expostos a morrer que os adultos? Era a resposta do céu às suas dúvidas. Sem mais, com o dinheiro recebido para seu resgate, libertou quantos meninos pôde, e enviou assim para terras cristãs quase todos os meninos prisioneiros em Granada. No dia seguinte, procurando quem acolitasse à missa, não encontrou ninguém. Nisso viu chegar, em traje de cativo, o formoso menino, o qual se aproximou e disse: Que procuras? Busco, meu filho, um menino que me ajude a celebrar a missa. Mas quem és tu que eu não conheço? Já o saberás. Eu me ofereço para ajudar-te à missa. O santo fez-lhe algumas perguntas para certificar-se de que sabia ajudar, e ficou admirado com as respostas do menino. Celebrou a missa com a maior devoção, pois a vista do misterioso menino fez nascer em sua alma vivíssimo sentimento da presença de Deus. Ao acabar a missa, perguntou-lhe sobre os mistérios da fé. Quando chegou ao mistério da Santíssima Trindade, havendo explicado o menino com admirável clareza quem era o Pai, perguntou-lhe o santo: E quem é o Filho? Eu sou o Filho. Vê minhas chagas e costas, com os meninos que tu redimiste, permanecendo cativo por eles. Fizeste-me prisioneiro de teu amor. O santo prostrou-se aos seus pés e quis beijá-los, mas o menino Jesus desapareceu, deixando-o arrebatado em êxtase por longo tempo. Santo Aleixo Falconieri. Outro santo da Idade Média, a quem apareceu o menino Jesus, foi Santo Aleixo Falconieri, século XIII, um dos 7 fundadores da Ordem dos Servos de Maria, conhecidos por servitas. Como os outros 6, pertencia a uma das mais notáveis famílias de Florença, quando resolveu abandonar tudo para seguir a Nosso Senhor.
Aleixo por humildade, permaneceu irmão leigo toda a sua vida. Profundamente devoto da Santíssima Virgem e de seu divino Filho, no fim da vida conta, outro dos 7 fundadores, a quem foi dado ver a cena, estava rezando as 100 Ave-Marias, como tinha costume, quando uma luz celestial inundou de repente a habitação, e pombas revoaram em torno de seu leito de moribundo. O menino Jesus apareceu-lhe e cercou-se a ele. Abrindo as mãos, deixou desprender, sobre sua fronte serena, uma coroa de rosas. Ao pronunciar a 100ª Ave-Maria, esse fiel servo de Maria entregou o seu espírito ao Criador. Santa Liduína de Schiedam. Grande mística do fim da Idade Média, Santa Liduína de Schiedam, 1380 a 1433, em sua extraordinária vida, além de um comércio frequente com os anjos, era também visitada pela Mãe de Deus e pelo Menino Jesus, que se dignava conversar familiarmente com ela. São Caetano de Thiene, o fundador dos Teatinos, 1480 a 1547, e grande pregador popular, teve também a graça de receber em seus braços o menino Deus, como se narra em sua biografia. Tendo o santo entrado na igreja de Santa Maria Maior, em Roma, onde se conservam as relíquias da manjedoura de Belém, na véspera de Natal, Nosso Senhor se fez ver no estado em que estava em seu nascimento, e a Santa Virgem colocou em suas mãos o menino que apenas nascia, e o fez tocar corporal e sensivelmente a puríssima carne com a qual o Verbo encarnado se revestiu. Por isso São Caetano é representado com o menino Jesus nos braços. Santa Teresa de Jesus. Da grande reformadora do Carmelo, 1515 a 1582, conta a tradição carmelitana que, encontrando-se ela com um formoso menino no convento de Ávila, perguntou-lhe este: "Quem és tu?" "Eu sou Teresa de Jesus", respondeu-lhe a santa. "E tu, quem és?" "Eu sou Jesus de Teresa", respondeu o divino infante. São Bernardino Realino, S.J. Esse grande apóstolo e pregador jesuíta italiano, 1530 a 1616, também tinha uma devoção especial ao Deus menino. Conta-se em sua biografia que uma noite de Natal achava-se ele em profunda meditação quando o aposento iluminou-se repentinamente. Rodeado de luz vivíssima, o menino Jesus olhava sorridente o seu amado servo. "Onde queres pôr-me?" perguntou ao estupefato religioso. Sem deixar de contemplá-lo emocionado, colocou o padre suas mãos sobre o coração. "Aqui", respondeu-lhe. Então o menino lançou-se ao seu pescoço para abraçá-lo e beijá-lo. Noutra ocasião, tiraram-no do confessionário, transido de frio, e o levaram para a enfermaria. Nem bem havia saído o irmão que dele cuidava, encheu-se o recinto de luz e apareceu-lhe a Santíssima Virgem com o menino nos braços. "Por que tremes?" perguntou-lhe a Divina Mãe. "Tenho frio, Senhora", respondeu ele. Maria pôs então seu Santíssimo Filho nos braços do bem-aventurado. Quando, algum tempo depois, voltou o enfermeiro, ouviu a voz ansiosa do padre que dizia: "Ó não, Senhora, ainda não. Deixai-no ainda um instante mais." São Paulo da Cruz. O grande São Paulo da Cruz, 1694 a 1755, fundador da Congregação dos Passionistas, que se dedicam a pregar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, também foi favorecido com visões do menino Jesus. Eis o relato de uma delas, ocorrida já no fim de sua vida. Em uma de suas conversas com uma dirigida espiritual, puseram-se ambos a rezar, ela de joelhos e o santo, que estava enfermo, sentado em um sofá. No mesmo instante, apareceu uma maravilhosa luz, e nessa luz Jesus, sob a forma de um menino de divina beleza. O olhar não podia suportar tanto esplendor.
No mesmo instante, o santo ancião, como que reanimado de uma vida nova, prosternou-se por terra e adorou profundamente o menino Deus e lhe suplicou de o abençoar. E prostrado dessa humildade, que inspira sempre tão profundo e vivo contato com o divino, o santo implorou: Eu vos peço perdão pelas inumeráveis faltas, ingratidões e irreverências que em tão grande número de anos, de pregações, de sacramentos recebidos e administrados, eu certamente cometi. Mas o divino infante lhe disse: Tudo correu bem, tudo correu segundo minha vontade. E como para assegurá-lo disso, o menino Jesus lançou-se nos braços do santo e passou suas pequenas mãos em torno de seu pescoço. Paulo, no mesmo instante, o apertou ardentemente contra seu coração. Pediu-lhe a salvação de sua alma. A salvação de tua alma é tão certa quanto é certo que tu me tens em teus braços, respondeu o Deus menino e desapareceu. Retornando à sua fraqueza habitual, o santo ancião não podia levantar-se. Então, 2 anjos se apresentaram e recolocaram em sua poltrona. Santa Teresinha do Menino Jesus. Um século mais tarde, outra carmelita, Santa Teresinha do Menino Jesus, 1873 a 1897, honrou de modo especial o Deus Menino, não só escolhendo-o para seu nome em religião, mas iniciando a via da infância espiritual. Foi numa noite de Natal, a de 1886, que ela diz ter recebido a maior graça de sua vida, isto é, a de sair da imaturidade da infância para entrar na via da santidade. Ela se abandonava ao Deus menino com toda docilidade, como a bola nas mãos de uma criança. Quando recebeu o encargo de adornar a imagenzinha do menino Jesus do claustro, ela o fazia com verdadeira devoção e tinha prolongados colóquios com a imagem do menino Jesus de Praga que havia no coro do noviciado. Parte 2. O menino Jesus de Praga. Capítulo 4. Origens da devoção. Praga, capital do antigo ducado, depois reino da Boêmia, é considerada, a justo título, uma das mais belas capitais do mundo. O visitante nela não se cansa de caminhar, sempre descobrindo coisas novas e inesperadas maravilhas. A topografia concorre em muito para sua beleza, e o rio Moldava, que a corta, é quase legendário. A arquitetura reflete os vários períodos de sua história. Nela se vêem, desde fundações românicas, belíssimos exemplos do estilo gótico, religioso e civil, edifícios renascentistas, barrocos, clássicos e até um exemplo da chamada arte moderna, como concessão ao espírito do tempo. A Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Entre os inúmeros edifícios dignos de interesse dessa cidade privilegiada, está a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, primeiro santuário barroco local, erigido entre os anos de 1613 e 1644. Pertencente aos frades carmelitas descalços, nela está a grande maravilha de Praga, a encantadora imagem do pequeno rei, como é conhecido o menino Jesus de Praga. No século XV, a Boêmia foi infectada pela heresia de João Rus, precursor de Lutero. A esses hereges uniram-se no século seguinte muitos seguidores de Calvino e de Lutero, oriundos da Alemanha, de maneira que os católicos ficaram uma minoria no país. Mas entre os defensores do credo católico havia representantes das mais antigas famílias da nobreza, como dos Lobkowicz, Martinique, Sternenberg e Perstigin, que mantinham contato constante com a Espanha, então a maior potência política e militar da época e um dos baluartes do catolicismo, e com a Itália. Em 23 de maio de 1618, ocorreu um fato que deu início à sangrenta Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Os protestantes invadiram o castelo de Praga
e defenestraram os governadores Vilém Slavata de Chum e Kozumberki e Jaroslav Borita de Martinique, católicos considerados os maiores adversários da política religiosa dos protestantes. Conseguindo escapar com vida, apelaram eles ao imperador Ferdinando II, que, aliando-se ao duque da Baviera, Maximiliano, e ao príncipe eleitor da Saxônia, João Jorge, formou um exército para guerrear os hereges chefiados pelo príncipe eleitor do Palatinado, Frederico. Ferdinando II quis que o prior-geral dos carmelitas, o venerável Frei Domingos de Jesus Maria, 1559 a 1630, espanhol, acompanhasse as tropas católicas no ataque à Praga. No dia 8 de novembro de 1620, houve um combate conhecido como a Batalha da Montanha Branca, cujo resultado significou o início do fim da influência protestante no país. A vitória, atribuída a Nossa Senhora da Vitória, cujo quadro Frei Domingos de Jesus levou na batalha, foi grandemente comemorada. Como prova de gratidão ao carmelita por sua tão eficaz atuação na guerra, o imperador Ferdinando II concedeu-lhe uma antiga igreja luterana ainda inacabada para que fosse consagrada em honra de Nossa Senhora da Vitória e Santo Antônio, o que ocorreu no dia 7 de setembro de 1624, sendo sagrante o vigário-geral Arsênio de Rabibuza. No fim de setembro, os primeiros carmelitas chegavam de Viena e o noviciado foi estabelecido. 4 anos mais tarde, Frei João Luís da Assunção, então prior dos carmelitas descalços da cidade, comunicou a seus religiosos que havia sentido uma moção interior no sentido de que venerassem de um modo especial o Deus Menino, para que protegesse a comunidade e para que os noviços aprendessem com ele a ser pequeninos, para entrarem no reino dos céus. Quase simultaneamente, a providência, como veremos, inspirou uma dama da alta nobreza a doar ao convento uma imagem de cera do menino Jesus. Uma querida relíquia de família. Em 1548, quando o futuro imperador Maximiliano II deixou Augsburg e se dirigiu à Espanha para seu casamento com a princesa Maria, filha do imperador Carlos V, foi acompanhado por vários jovens da nobreza tcheca. Entre estes estava Vratislav de Perstijon, descendente do proeminente família. Na Espanha, Vratislav casou-se em 1555 com Dona Maria Manrique de Lara, dama de honra da princesa Maria. Nessa ocasião, Dona Isabela Manrique de Lara e Mendonça, mãe de Dona Maria Manrique, deu à luz como presente de bodas uma pequena imagem do menino Jesus de cera de 47 centímetros de altura, querida relíquia de família. O menino estava de pé, em atitude de abençoar com a mão direita e a esquerda suportando um globo. Quando Dona Maria transferiu-se para Praga com seu esposo, levou consigo a preciosa imagem. Na capital da Boêmia, em torno da imperatriz, constituiu-se um centro de irradiação hispânica e católica, no qual Dona Maria Manrique exercia grande influência. Ela era também um dos suportes da Contra-Reforma Católica, liderada pelos jesuítas, bem como dos carmelitas da Reforma Teresiana. Em 1566, Vratislav tornou-se o supremo chanceler do Reino da Boêmia e mediador entre as nobrezas católicas e protestante. Dona Maria faleceu em 1608. Em 1587, sua filha, Polixena, casara-se com Vilém de Ronchberg. Dona Maria de Lara dera-lhe, na ocasião, a imagenzinha do divino menino Jesus. O novo casal tornou-se ativo membro do Partido Católico. Enviuvando apenas 5 anos depois, Polixena casou-se em segunda núpcias com os Zdeněk Wojciech de Lobkowicz, supremo chanceler do reino boêmio, como havia sido seu sogro.
Ele teve papel importante na famosa batalha da Montanha Branca, perto de Praga, quando, com o auxílio dos generais espanhóis, derrotou a coligação protestante. Esses generais espanhóis ajudaram a terminar a Igreja Luterana, que consagraram em honra de Nossa Senhora da Vitória. Em 1624, os carmelitas descalços tomaram posse do convento adjunto à igreja. Foi quando, à morte de seu segundo marido, Polixena, ao mudar-se para o castelo de Holdnich nad Labem, presenteou a escultura de Jesus Menino aos frades carmelitas. Polixena disse ao prior, ao entregar-lhe a imagem: Eu vos ofereço, querido padre, o que mais quero no mundo. Honrai este menino Jesus, estais seguro de que enquanto o venerardes, nada vos faltará. Frei João Luís agradeceu o presente, que vinha tão milagrosamente ao encontro do seu desejo, e ordenou que a imagem fosse colocada no altar do oratório do noviciado. Ali os carmelitas passaram a se reunir diariamente para louvar o Divino Infante e recomendar-lhe suas necessidades. Capítulo 5. O Apóstolo do Pequeno Rei. A vinha que floresce. Depois de um primeiro momento de prosperidade em Praga, os carmelitas haviam ficado reduzidos quase à miséria. O prior e seus súditos recorreram então ao menino Jesus, pedindo-lhe que lhes fosse propício. Essa confiança não foi infundada. O imperador Ferdinando, que era também rei da Boêmia e da Hungria, sabendo das necessidades pelas quais passava a comunidade carmelita, concedeu-lhe uma renda anual de 1000 florins e um auxílio sobre as rendas imperiais. Por aquele mesmo tempo, sucedeu outro fato extraordinário que mostrava o quanto o menino Jesus de Praga não deixava de socorrer aqueles que a ele recorriam. No convento havia uma vinha, há tempos completamente estéril. De repente, da forma mais imprevista, começou a florescer e a frutificar, sendo seus frutos mais doces e esplêndidos do que se podia imaginar. Frei Cirilo da Mãe de Deus. No convento dos Carmelitas vivia um jovem sacerdote, Frei Cirilo da Mãe de Deus, originário do Luxemburgo, que, tendo deixado o ramo carmelita mitigado, abraçara a reforma de Santa Teresa. Porém, em vez de encontrar a paz que tanto esperava, sentia-se como um répobro sofrendo as penas do inferno. Nada o consolava ou apaziguava. O prior, notando-o muito provado e abatido, recomendou-lhe: uma vez que o Natal se aproxima, por que não se põe aos pés do Santo Menino e confia-lhe todas as suas penas? Verá como ele o ajudará. Obedecendo, Frei Cirilo dirigiu-se à imagem do menino Jesus. Querido menino, olhai minhas lágrimas. Estou a vossos pés, tende piedade de mim. No mesmo instante, sentiu como que um raio de luz penetrar sua alma, fazendo desaparecer toda angústia, dúvidas e sofrimentos. Comovido e sumamente agradecido, Frei Cirilo propôs tornar-se um verdadeiro apóstolo do Divino Infante. Capítulo 6. Curas milagrosas e difusão do culto. Por volta de 1630, uma peste espalhou-se pela cidade, atingindo o prior dos carmelitas. Ele fez então uma promessa ao Divino Infante de que, caso sarasse, rezara a Santa Missa por 9 dias consecutivos diante de sua imagem. Imediatamente sentiu alívio e começou a recuperar a saúde. Ele não só cumpriu a promessa, como também passou a promover mais fervorosamente a devoção ao menino Jesus de Praga. Outro fato inesperado iria ter muita influência na propagação do culto ao pequeno rei. Um dia, em 1639, Frei Cirilo, tido já por muitos como santo, foi procurado pelo conde de Kolovrat, Henrique Liebestensky, cuja esposa estava gravemente enferma. O conde pediu ao frade carmelita que levasse a imagem do menino Jesus à cabeceira da enferma, alegando que era prima da princesa Polixena, que havia doado a imagem ao convento. Como vários médicos já a haviam desenganado,
A única esperança que restava era o santo menino. Frei Cirilo não podia deixar de atender a tão justo pedido. Quando a imagenzinha chegou ao quarto da moribunda, disse-lhe o marido: Querida, abre os olhos. Vê, aqui está o menino Jesus para te curar. Com muito esforço, a enferma abriu os olhos e seu rosto iluminou-se. Oh! Exclamou, o menino está aqui no meu quarto. E erguendo os braços, procurou abraçá-lo. Vendo isso, o marido exclamou exultante: Milagre, milagre, minha mulher está salva. A alegria foi geral. Apenas restabelecida, a condessa foi ao convento e ofereceu ao menino uma coroa de ouro e outros objetos preciosos em sinal de gratidão. Este foi um dos milagres mais célebres atribuídos ao pequeno rei. Tornados conhecidos esses prodígios, era natural que sua fama começasse a espalhar-se, não só na corte, como também entre o povo da cidade e das redondezas. E diante do altar do menino Deus, começaram a afluir, em número cada vez maior, peregrinos de todas as partes. Isso fez com que uma rica dama da corte, levada por devoção indiscreta, furtasse a imagem. Mas esse sacrilégio foi castigado por Deus, e o pequeno rei devolvido aos carmelitas. Capela do Menino Jesus. Uma nobre senhora fez excelente doação para construir-se uma capela ao Menino Jesus. Com outras doações em dinheiro e em espécie, com as quais fiéis agradeciam graças recebidas do Divino Infante, foi possível, por fim, construir uma capela destinada a abrigar a milagrosa imagem. Para sua solene consagração, em 1648, na festa do Santo Nome de Jesus, foi convidado o arcebispo de Praga, cardeal Ernesto Adalberto de Harasch, que concedeu aos frades a mais ampla faculdade de celebrar missa nessa ermida do Santo Menino Deus. Com essa solene confirmação do arcebispo, a capela do Pequeno Rei da Paz se converteu num lugar de culto oficial e muito frequentado, e a festa do Santo Nome de Jesus tornou-se a principal festa em honra da miraculosa imagem.